Que Deus abençoe você, lhe dê saúde, paz e perseverança na fé, na esperança e no amor que vem de Deus. O evangelho de hoje é tirado de Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos então responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus então disse: Trazei-o aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra possa produzir o fruto que ela nos anuncia. E qual é o fruto que essa palavra nos anuncia? O próprio Jesus. Jesus, que é o pão da vida, Jesus que tem o desejo de retirar-se no deserto e, no entanto, ele é abordado por uma multidão de pessoas que vão atrás dele. Qual é a atitude de Jesus? Ter a compaixão, sentir a dor daquelas pessoas, sentir o sofrimento que aquelas pessoas passavam por ser escravas do pecado, distante da vontade do Senhor. É assim que Jesus tem. O sentimento que Jesus tem comigo e com você é ter compaixão de nós. Ainda quando nós estamos dominados pelo pecado, Jesus, em vez de nos condenar, ele tem compaixão. E esse ato de compaixão é que dá a nós a esperança de podermos ser alimentados pelo pão da vida. O bonito é que quando Jesus é questionado sobre o horário do dia e que deveria mandar aquelas pessoas irem embora para comprar o alimento, Jesus então diz para os discípulos: Dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus fala isso não é porque os apóstolos teriam a capacidade de alimentar aquela multidão, mas porque o verdadeiro alimento viria pelo próprio Jesus. Jesus que dá a si mesmo pela multidão, inclusive para mim e para você. O bonito deste evangelho é que Jesus conta com os 5 pães e os 2 peixes que os discípulos têm e ergue os olhos ao Pai. Veja que aqui nós temos uma ação de Jesus que deve ser modelo de ação minha e sua. Quando nós rezamos, nós olhamos para o nosso problema ou olhamos para Deus? Veja que quando Jesus ergue os olhos ao Pai, aos céus, ele agradece ao Pai pelos 5 pães e 2 peixes. Mas o que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão que passou o dia todo ouvindo o próprio Senhor Jesus? Certamente, do ponto de vista humano e material, não era nada, mas Deus tem o poder de fazer essa multiplicação dos pães. E essa multiplicação dos pães gera uma sobra de 12 cestos, que é exatamente a missão da igreja, continuar dando esse pão da vida, o pão da palavra e o pão da Eucaristia para todas as nações. Que hoje eu e você possamos tomar essa decisão de deixar Jesus nos alimentar e, ao mesmo tempo, cuidar de transmitir esse alimento aos outros. E esse alimento nada mais, nada menos é o próprio Jesus, presente na palavra,
presente nos sacramentos da igreja, presente nas pessoas com quem nós convivemos no dia a dia. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos livre do mal e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você.